mais um programa Educare com vocês aqui no canal NET Cidade. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Nosso tema de hoje, comunicação, ou melhor, o poder da comunicação. A minha convidada é Emília Guan, que é psicóloga e psicopedagoga. Tudo bem, Emília? Tudo bem, Luciene. É um prazer imenso retornar no programa, levando mais 2 dedinhos de prosa de assuntos que possam ser úteis no dia a dia das pessoas. E este assunto é primordial, né? É básico. Sem ele, não existe relacionamento. Emília, como que você poderia definir o que é a comunicação? Independentemente do autor, do segmento, a gente, quando fala em comunicação, a gente pressupõe a ideia da existência de pelo menos 2 elementos. O radical da palavra comum é tornar alguma coisa comum. Uhum. Então, você vai exteriorizar através de alguns mecanismos o seu desejo e a sua intenção. O que você pretende passar, o que você pretende expressar a partir dos seus pensamentos, das suas ideias, para que alguém ou alguma pessoa tenha conhecimento, tenha acesso ao seu mundo pessoal. Até peguei uma frase do Tales de Mileto, né, para colocar, para a gente pensar, né? Muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Porque tem pessoas que acham assim, eu não me comunico bem porque eu não falo muito. E está correto esse tipo de pensamento ou não? Não, é mais um dos grandes mitos que estão associados à questão da comunicação. A questão do falar. Se a gente pensar em todo o processo que existe na comunicação humana, a linguagem verbal, ela corresponde a 1/5 de toda essa comunicação. 1/5? 1/5, porque nos comunicamos a partir dos órgãos do sentido, nos comunicamos a partir do processo de percepção do mundo. Eu me comunico pela visão, eu me comunico pelo tato, pela audição, pelo paladar, pelo olfato. Então, a palavra ela é muito pequena, muito pouco representativa. Porém, o que é muito mais representativo é a forma como esta palavra é expressada. Daí a colocação do Tales de Mileto. Quando se fala em sabedoria, preciso deixar muito claro qual é a concepção da sabedoria. Sabedoria, ela existe tanto do ponto de vista acadêmico, culto, como existe do ponto de vista do dia a dia, do saber informal. Porém, ambas existem com um objetivo: transformar de forma qualitativamente o espaço onde se vive. Então, se a partir do momento que aquilo que você expressa, seja pela maneira que for, transforma, gera uma reação qualitativa e positiva no seu entorno, e esta transformação também acaba retornando para você, sem dúvida nenhuma, isto é sabedoria, isto é uma boa comunicação. E, repito, não depende necessariamente de muitas palavras. Porque eu vejo que, independente de qual segmento, se é professor-aluno, se é pais e filhos, se é um funcionário, um chefe ali de algum setor com um colaborador, enfim, é relacionamento humano. Exato. E a gente, quando fala, pensa assim, ele vai entender exatamente o que eu estou falando e qual a minha intenção. E essa acho que é a coisa mais difícil, né? Porque eu posso falar alguma coisa para você de uma forma que para mim é normal. Mas você, é o que você falou, você vai receber de uma outra e falar, como que ela está falando assim comigo? Por que ela falou assim comigo? Ou por que ela passou e só me olhou daquele jeito que você falou, né? Da gente se comunicar. Essa questão, a gente tem que realmente tomar cuidado em qualquer segmento? Esse como falar, como se fazer entender, né? Quando a gente pensa em tornar alguma coisa comum, sempre existe uma razão, um desejo, um motivo pelo qual esta coisa se torna comum.
E a comunicação é só uma ferramenta que eu vou utilizar para que o outro tenha acesso ao meu objetivo. Então, eu posso dizer o seguinte, a comunicação, ela existe com um propósito, mas não basta apenas existir como um propósito, é necessário que esse propósito seja atingido. Se esse propósito foi atingido, então eu posso falar que eu usei de uma forma muito boa a minha ferramenta. Ou seja, eu dei qualidade à utilização dessa ferramenta. Então, quando nós paramos e pensamos apenas na exteriorização, seja através de que canal, de que meio for, é meia verdade. Porque não me basta apenas comunicar, dizer ou falar. Eu preciso ter certeza que aquilo vai chegar onde eu quero e da forma como eu quero. E para isso a gente tem uma ferramenta, né, dentro da própria ferramenta da comunicação, que é o feedback. Então, dar essa qualidade é usar adequadamente o feedback. Mas o que é o feedback? É simplesmente observar a reação do conteúdo daquilo que você tornou comum. É simples. Então, eu falo A. Se esse A chegou no outro e o outro externou uma reação que era a que eu desejava, sem dúvida nenhuma, o feedback foi muito adequado e eu atingi o meu objetivo. Porém, se a reação do outro não foi aquela que eu pretendia, sem dúvida nenhuma, eu preciso encontrar uma outra forma para que aquilo chegue daquela forma, ou daquele objetivo. E o grande problema é que muitas vezes nós esquecemos desse processo, dessa segunda ferramenta de usar esse feedback. Observa a reação do outro. Observa o impacto daquilo que você disse, daquilo que você expressou no meio ambiente. É exatamente aquilo que você queria? Atingiu o seu objetivo? Em contrapartida, quando você avalia aquilo, pare e pense 2 vezes. Será que aquilo que eu entendi é realmente o que está acontecendo? Que é o outro problema da comunicação. Não nos basta apenas receber o feedback. É preciso avaliar se aquilo que nós percebemos no feedback, na reação que nós recebemos, é efetivamente o que o outro quis manifestar. Então, como disse você, eu pressuponho que eu falei oi e o outro entendeu. Mas espera aí, será que você entendeu exatamente o que eu queria expressar? Então... E você até fez uma colocação, essa questão do pensar. Né? Porque eu estou aqui falando com você, eu não tenho que parar. Bom, deixa eu pensar o que eu vou falar para a Emília agora. Emília, olha, vamos... O falar é meio que automático, né? Sim. E esse automático cria muitas vezes problema, porque tem situações que você precisa parar para pensar antes de falar. Para resolver uma situação, para... ali contornar alguma coisa, e normalmente a gente tem reações imediatas, que nem o exemplo do oi. Oi, mas por que você falou oi para mim desse jeito? Eu podia ter parado para pensar, puxa, Emília hoje está diferente. Exato. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Porque normalmente ela não fala um oi tão seco assim para mim. Né? E tem gente que já é pabuf, que você falou, já dá o feedback na hora. Mas por que você está falando oi assim? Eu fiz alguma coisa para você? Para você me tratar desse jeito? Poxa, Emília, eu nunca fiz nada, você agora vem e fala... Né? Porque depende muito de como a pessoa está também, né? Quando a gente expressa uma mensagem, essa mensagem ela tem a questão objetiva, que é aquilo que eu quero atingir, mas ela também vem carregada de um processo subjetivo, que são todos os meus valores, a forma que eu tenho de ser, de encarar o mundo, as minhas emoções e os meus sentimentos. E não dá para dissociar. Nós aprendemos a manifestar isso de uma forma mais adequada, de uma forma mais... civilizada dentro dos valores da cultura onde eu convivo. Porém, isso não quer dizer que a minha emoção ela acabou sendo delegada no segundo plano.
Em contrapartida, eu tenho toda a demanda emocional associada a uma questão chamada inteligência. E a velocidade do pensamento é muito grande, muito maior do que a velocidade da fala. Então, eu tenho 3 fatores aí que interferem necessariamente no processo de manifestação da minha mensagem. A questão subjetiva das minhas emoções, a questão da inteligência, da velocidade do pensamento. E num terceiro momento, a forma como eu vou articular os dois para ter um canal de comunicação adequada. Então, acaba muitas vezes não tendo este momento, esse tempo para pensar, e as coisas simplesmente saem da forma que saem. E o problema é que as pessoas não reagem ao nosso discurso. Elas reagem à forma como o discurso foi emitido. Por quê? Porque, de novo, a comunicação não verbal ele é muito mais intensa do que a própria comunicação verbal. Então, você não está reagindo simplesmente ao oi, mas à forma como o oi foi dito. E como esse oi acabou batendo na própria pessoa, nas suas próprias emoções. Então, este tempo de pensar, ele tem que ser exercitado, ele tem que ser praticado. Por quê? Porque, embora as pessoas não gostem muito, uma verdade é plena. Se eu tenho o desejo de tornar alguma coisa comum, então é minha obrigação que esta coisa, que esta mensagem chegue de forma adequada. Então, a responsabilidade sobre a qualidade da comunicação, sem dúvida nenhuma, é minha. Você vai avaliar se a minha comunicação teve ou não qualidade. Qual é o segredo para conciliar os dois elementos? Usar a empatia. Se colocar um pouco no lugar do outro, entender um pouco o mundo do outro e veicular aquilo que você precisa veicular, atingir o seu objetivo de tal sorte que o outro também se veja envolvido no processo. E aí a gente vai melhorando isso, né? Bom, vocês estão aí nos vendo, estamos falando sobre comunicação e a Emília vai dar mais algumas dicas para se melhorar essa comunicação no nosso segundo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.